Gratidão a todos, né, que estão aqui hoje. E gratidão à tecnologia que nos permite estar tão próximos, estando tão longe, né? Então, tão longe e tão perto ao mesmo tempo. E realmente a gente está vivendo um momento atípico que está nos convidando a rever uma série de questões, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, né? Refletir um pouco como estávamos vindo, em que ritmo, o que esse momento está fazendo conosco, que convite é esse, que oportunidade é essa. E a gente vai refletir um pouco isso a partir da perspectiva da normose, mas também à luz de paradigmas, de conceitos da psicologia transpessoal. Mesmo que você não seja aluno do curso de transpessoal, eu acredito que vai se beneficiar, porque a ideia é tratar de uma forma bastante espontânea, bastante natural, visando realmente esse nosso cotidiano de ser vivente nesse momento no planeta. Eu vou convidá-los, e mesmo que chegue pessoas novas após o início, as pessoas vão se inserindo, né? Eu sei que a gente tem um chat aqui, às vezes as pessoas anotam algumas coisas, na medida do possível eu vou tentar olhar, mas eu acho que vai ser muito interessante se a gente puder ouvi-los verbalmente no final, com as perguntas, com as reflexões, com as colocações que vocês tiverem, para a gente trazer um pouco essa parte humana para esse nosso encontro. E eu sei que cada um estão nas suas casas ou talvez em ambiente de trabalho, mas eu gostaria de começar bem numa perspectiva transpessoal. O que muda no paradigma da psicologia transpessoal, pensando em outras... eu tenho alguém tentando abrir a minha porta, eu vou passar a chave nela. É uma figurinha de 2 anos de idade, vou trazer eles para vocês conhecerem. Deixa ele vir aqui um pouquinho. Vem cá falar oi. Vem cá falar oi. Uma das mudanças desse momento é esse, olha. Fala beijo. Beijo para todo mundo. Fala beijo. Agora você vai ficar com o vovô, que a vovó vai trabalhar, tá bom? Vai lá. Vai lá. Eu vou fechar a porta. Eu esqueci de passar a chave na porta e aí ele vem. Então, veja, essa é uma mudança talvez positiva desse momento, né? Eu tô com a filha do meu marido aqui e tenho um netinho de 2 anos e que está trazendo muita alegria para a gente nesse momento. Então, vamos lá. Eu gostaria de começar fazendo uma ancoragem da nossa energia para que a gente possa integrar os nossos campos. Porque um dos paradigmas da psicologia transpessoal é justamente essa multidimensionalidade do nosso ser. Então, a gente sabe, pela antropologia, pela visão de homem da transpessoal, há um corpo, né, que nesse momento nós não estamos podendo estar juntos, iniciando numa roda, segurando fisicamente as mãos, como normalmente nós fazemos. Mas a gente também sabe, na perspectiva da transpessoal, que além desse físico, há uma psique, né? Então agora aqui essa psique se relaciona através da tecnologia, pela escuta, né? E que permeia pensamentos e sentimentos. Mas a transpessoal também fala de uma dimensão transcendente, né? Fala de corpos sutis, considera essa dimensão da espiritualidade, e dentro dessa dimensão não há fronteiras físicas. Então eu vou convidá-los para que nós façamos
a ancoragem da nossa energia nesse sutil que a Unipaz nutre em todas as suas práticas, para que a gente possa nos harmonizarmos com a nossa egrégora desse encontro de hoje. Então, nesse momento, eu vou convidar onde você está, no ambiente que você está, a se postar confortavelmente, de preferência com a coluna reta. Quem quiser se deitar pode, mas que você fique confortavelmente acomodado. Que você possa fechar os seus olhos. Tomar contato consciente com a sua respiração. Concentre-se totalmente na sensação da passagem do ar ao entrar, ao sair do teu corpo. Inspire e expire o mais lento e suave que você puder. Na medida que você for inspirando e expirando, procure soltar as tensões do corpo e se concentrar especificamente como se na sua consciência você pode agora eleger como percepção de primeiro plano a sensação de inspirar e expirar. Tudo mais fica em segundo plano. Pensamentos, sentimentos. A respiração é a memória mais antiga que nós temos da nossa conexão com a espiritualidade. O Verbo Divino nos diz: soprou-lhe nas narinas e deu-lhe vida. E a partir desta conexão com o sagrado, eu quero que você use o seu potencial imaginativo, criativo, e que você imagine um pouco acima da sua cabeça um lindo sol dourado que irradia essa luminosidade sobre o teu corpo, trazendo conforto, aconchego, nutrição. Vá recebendo em seu corpo físico, em sua psique, o fluxo desta energia. E na medida que você vai absorvendo esta energia, ela vai acordando, despertando, ativando a sua luz interior. E você começa a irradiar esta luminosidade. E não importa em quantas pessoas estamos, você vai imaginar a luminosidade que irradia do teu corpo, assim como de todos que participam desta reunião. E deixe que a sua mente criativa trabalhe por você. Imagine
muitos sóis irradiando. E na medida que essa energia se expande, ela forma um grande centro de energia. Então, visualize agora que todos que estão conectados neste encontro, juntos nós formamos um grande sol dourado. E juntos vamos irradiar, emanar uma luminosidade intensa que se expande. Deixe fluir toda essa luminosidade, essa vibração de uma energia poderosa de cura que o teu ser irradia. Deixe que esse fluxo vá, entregue e que ele cumpra o papel que lhe cabe nas pessoas, nas situações e no planeta. Apenas imagine esse fluxo de energia luminosa se expandindo e envolvendo pessoas, situações, ambientes e o próprio planeta. Respire, relaxe. E você vai entregar este fluxo de energia ao próprio universo. Daqui a alguns momentos eu vou convidá-lo a retornar à consciência de vigília. E você vai simplesmente soltar, entregar, para que esta energia cumpra o papel dela no planeta, na vida das pessoas. Tome uma respiração lenta, profunda. E bem devagar vai retornando a sua percepção ao seu corpo físico, tomando consciência de sua respiração, contraindo as suas mãos, os seus pés, movimentando o maxilar, fazendo os movimentos que o corpo te pedir, se conectando novamente com o grupo, que você vai reconhecer alguns por imagem, outros pelos nomes que estão na tela. E assim nós vamos iniciando o nosso encontro. Eu gostaria de colocar para vocês que o que vai ser dito aqui não é verdade última, ao contrário, é uma partilha que nós vamos ter como objetivo aprender juntos. E eu gostaria de esclarecer, antes de eu colocar qualquer coisa, que o tema da normose, ele está muito vinculado com o aspecto da cultura. Então,
atualmente ele está inserido no contexto, do escopo das teorias da transpessoal por Pierre, Crema e Leloup, como uma patologia da normalidade, mas a gente não pode perder de vistas a relação que ela tem com a sociedade e que é uma doença, vamos assim dizer, cultural. Ela é fruto do que aprendemos e do que praticamos. Então, não dá para a gente separar a questão da normose do contexto cultural onde a pessoa vive. E assim, cada cultura tem a sua particularidade. Então, nós temos que olhar sempre o aspecto da normose, contextualizando a experiência da pessoa na cultura a qual ela está. E quando a gente pensa em sociedade, alguns aqui podem estar olhando para a palavra máscara e estar pensando na questão egóica. Sim, é uma patologia muito vinculado a questões egóicas, a uma estrutura de ego que se forma ao longo do tempo, especialmente a partir de absorver o que vem de fora e pode evoluir, inclusive, para uma negação da escuta do que vem de dentro. Então, quando a normose já está instalada, muito provavelmente essa pessoa já vai experimentar situações de desconexão, de fragmentação desses mundos interiores. Então, pensar em normose, a gente tem que considerar sempre esse contexto da sociedade, e não só dos papéis que a pessoa assume nesse contexto, mas das máscaras que ela vai vestindo ao longo do tempo e nem percebe. E esse processo de desconexão que vai acontecendo com a própria essência em virtude de um processo de fragmentação psíquica. Muito bem. Então, a gente vai estar o tempo todo olhando essa questão, considerando estes pontos. Esse é o livro que a gente encontra todos os pressupostos descritos a respeito de normose. Eu vou estar trazendo hoje aqui para vocês fragmentos, mas para quem se interessar e quiser se aprofundar no tema, já temos alguns artigos publicados, principalmente no contexto da educação. Eu estou orientando, por exemplo, um aluno nosso da Lubrate de São Paulo. Ele está fazendo uma pesquisa muito interessante, que é buscar conhecer os aspectos normóticos nas práticas docentes com relação às regras, às normas que cada professor institui em sala de aula. E está sendo um trabalho muito interessante. E fica muito claro quando a gente lê, estuda ali, né? A gente está fazendo análise de conteúdo dos depoimentos dos professores, quando a regra é pela regra, ou seja, é a normose em ação. Então, para quem desejar se aprofundar, esta é uma literatura interessante para que se possa buscar. Eu trouxe uma coisa aqui para vocês, bastante boba, mas que é o ponto de partida para a gente diferenciar o que é normal do que é normose. Esta é uma curva muito usada em pesquisa, a gente não precisa se ater muito a ela, mas eu imagino que vocês já fizeram exames de sangue e hoje a gente já se põe aí, né, a ser um pouco médico, a interpretar o resultado, porque no próprio exame vem o marcador do que é esperado segundo a faixa etária da pessoa, segundo o sexo. Então tem uma margem ali que é o normal. Então existe uma série de práticas na nossa vida que é normal. Mas o que eu gostaria de deixar bem claro, que mesmo esse normal, ele é estabelecido a partir do que é comum naquela sociedade. E o normal vai ser tido como aquelas práticas que nos fazem bem. Então, por exemplo,
É normal que uma pessoa durma todos os dias. É normal e aí é esperado que uma pessoa, para ficar saudável, mantenha uma normalidade de uma série de hábitos no dia dela. Então, seja dormir, acordar, fazer um grupo de refeições ao longo do dia, num certo horário. Então, tem muitas atitudes que nós temos, padrões, que é normal, mas que é bem-vindo. Isto não é a normose. O que vai caracterizar a normose é justamente aquilo que, com o tempo, pode ser danoso. Então, eu estou trazendo para vocês aqui o conceito, né, de normose, que é justamente um conceito que vem da filosofia e da medicina holística para se referir a certas normas, crenças, valores sociais que o indivíduo vai assimilando, incorporando como normal, e quando ele não faz uma reflexão crítica a respeito disso, ele vai caindo num escopo que o aprisiona, o ser dele perde o espaço e fatalmente ele vai entrar em processo de angústia, de sofrimento. Então, essa é a diferença do que é normal do que é normótico. Então, o que, que acontece com essas pessoas quando elas entram nessa perspectiva da normose? Ela vai entrando num padrão, numa forma de ser e de viver que tudo parece normal e que ela se torna até socialmente esperado que ela faça aquilo. E eu vou mais além, ela se torna previsível, né? Só que com o tempo aquilo se torna sufocante, é como se aquilo se apossa da pessoa e depois aquilo se volta contra ela. De maneira muito leve aqui agora, a gente poderia citar um monte de coisas, né? Se a gente for pensar período anterior Covid-19, enfim, talvez alguns até no período tenha trocado a normose, mas depois a gente fala um pouquinho mais disso. Mas quantas pessoas que estavam casadas, quantas pessoas que no mundo estão casadas, com filhos, e se encontra esporadicamente com essas pessoas. Eu me lembro, algum tempo atrás, uma paciente me diz assim, Arlete, eu cheguei ao absurdo de me encontrar com meu marido no trânsito, aí nós paramos o carro para resolver um assunto da nossa vida. Isto é normose. Então, pessoas casadas que pressupõem uma relação de uma construção coletiva ali juntos, né? Que não se encontram em casa. E, quiçá, viver a própria humanidade e intimidade que a relação pressupõe. Então, a gente tem aí né, seja no casamento, seja na relação com filhos, seja trabalhando 14 horas por dia, né? Então, o trabalho é uma fonte de realização. É saudável trabalhar? A gente sabe que é. Agora, e quando isto se apossa do meu ser e eu perco o espaço do meu ser porque o trabalho me absorve 14, 15 horas por dia, entra no meu fim de semana, né? Eu me lembro, há algum tempo atrás, eu fui convidada para pertencer a uma associação de transpessoal. Observem isso. Associação de transpessoal. E aí eu perguntei para o grupo assim, olha, tudo bem, mas eu quero saber exatamente qual vai ser os meus compromissos com isto, qual vai ser a minha dedicação. Eu sei que tem uma reunião mensal e eu preciso saber quando acontece essa reunião, quantas horas, para eu ver se eu vou dar conta disso. E eles não me responderam. E aí eu entrei.
E depois eu descobri que a reunião era no domingo, às 17 horas. E aí eu disse, falei, olha, vocês me perdoem, mas eu realmente não estou disponível para uma reunião desta no domingo às 17 horas. Eu sinto muito. Manter isso como uma rotina na minha vida o ano todo, eu acho que se eu for honrar tudo que eu aprendi da abordagem transpessoal, eu não posso fazer isso, né? Então, é nesse ponto que o que é normal se torna normótico, né? Só para vocês terem uma noção. E por generalização, vocês podem estender isto para absolutamente tudo. Então, dentro dessa perspectiva, eu vou mostrar para vocês logo a seguir, existem algumas normoses que são universais hoje no planeta, vamos dizer assim, olhando a história da humanidade. Tem algumas que são mais circunstanciais de maneira coletiva, mas olhando a individualidade de cada pessoa, nós vamos encontrar processos muito pontuais. Lembrem-se, eu disse que o aspecto da normose não dá para a gente pensar sem considerar o ambiente social ao qual a pessoa está. Então, aí nós temos especificidades na vida de cada pessoa, que para um pode não ser normótico, mas que para o outro pode. Então, um marcador, um pouco mais à frente, eu vou colocar para vocês alguns marcadores que dá para a gente identificar, mas é basicamente aquele limite de quando o ser começa a perder espaço. É quando o humano vai se degradando, ele vai perdendo a humanidade dele nesse contexto. Então, a gente segue um pouquinho mais aqui. Eu trago para vocês uma classificação bem ampla, bem genérica do que eu estou chamando de normose universal e normose específica. Então, nós temos algumas práticas que foram acontecendo ao longo da história da humanidade, e uma das maiores e poderosas normoses que o Leloup, o Crema e o Pierre trazem é a fantasia da separatividade. E isto é muito antigo na nossa história. Eu vou usar como metáfora, não estou sendo aqui partidária de nenhum dogma, mas se a gente for pensar, por exemplo, no livro do Gênesis, né, na Bíblia, quando ela abre a história da humanidade com a questão de Adão e Eva e a perda do Jardim do Éden, nós temos aqui no inconsciente coletivo um grande símbolo, uma grande metáfora arquetípica da fantasia da separatividade que habita o nosso inconsciente há milênios. Então, isto aqui, se a gente for considerar que somos afetados por esse grande espaço do inconsciente e inconsciente coletivo, uma pessoa que nasce hoje, ela já nasce com esta marca, com esta impressão da fantasia da separatividade. Então, o divino está lá e nós estamos aqui. O bom está lá e nós estamos aqui fadados ao sofrimento. Então, essa é a grande primeira fantasia de separatividade que nós temos no inconsciente coletivo. E que depois isso se estende, né? Meu pai está lá, minha mãe está aqui, eu estou aqui, o vizinho está lá e eu estou aqui. E para onde que isso nos levou? Nos levou para uma sociedade, não estou dizendo que são pessoas, estou falando de sociedade. Uma sociedade extremamente egoísta, materialista, enfim, egocêntrica. Nós perdemos essa consciência de que eu e você somos um, né? Isso está sendo resgatado por N processos, por N movimentos,
mas uma grande normose universal é esta. Uma outra normose grande que vem habitando as sombras da humanidade é a questão da guerra justa. Nós vamos observar em alguns grupos a defesa da guerra como um caminho de equilíbrio, né? Como uma proposta para equilibrar alguns fenômenos na sociedade e no ser humano. Nós ainda temos hoje no planeta, a gente tem uma história do ser humano resolvendo questões pela guerra, e aí a gente pode pensar em diferentes, né? Começa aquela física, mas ela pode chegar até na guerra psíquica. E vocês, inclusive, que estão buscando, né, seja a formação da psicologia transpessoal, a formação holística de base, seja todas as formações que, por exemplo, a Unipaz hoje oferece, ela tem por objetivo trabalhar todas essas questões aqui, mas muito as duas primeiras, né? De dissolver essa fantasia da separatividade, resgatar a nossa unidade essencial e construir processos pelo caminho pacífico e pelo diálogo, vamos assim dizer. Outra normose universal é o sentimento de propriedade, a posse, né? Então, é uma coisa bem... podem ver que aqui é o mundo do ego. Isso aqui é meu, isso aí é seu. E aí, quando a gente vai para a sociedade, isso toma vultos enormes e que é fonte de grande conflito e dor para muitas pessoas. Seja porque não tem, seja porque quer ter cada vez mais. Então, esse sentimento de posse, ele influencia não só as relações materiais, mas ele influencia muito fortemente as relações afetivas, né? As relações até familiares. O que leva alguém, se a gente for pensar no feminicídio, é exatamente esse sentimento de propriedade. Você é minha e você tem que fazer o que eu quero. E esse inverso também de alguns comportamentos femininos em relação não só à figura do companheiro, mas à figura de filhos, né? É muito intenso esse sentimento de posse nessas relações. E o consumismo, que a gente começa lá pelo consumismo tradicional, que é material, e que muitas vezes ele vem para suprir uma carência afetiva, mas temos aí o consumismo de ideias, o consumo de uma intelectualidade, enfim, isso você pode se estender para N questões. Então, o que caracteriza o consumismo? É essa necessidade de ter cada vez mais para suprir algo que não é material, na verdade. Essa é que é a questão. E depois a gente tem as normoses específicas aqui, né? A questão da classe social, da estética e da beleza. O quanto as pessoas sofrem o racismo, o machismo, o feminismo, a normose da política, né? No Brasil a gente chega ao absurdo de achar que é impossível fazer política sem corrupção. A questão dos dogmas religiosos, dos preceitos que aniquilam o ser muitas vezes. E quando eu coloco aqui a questão da alimentação, é só para vocês verem que isso pode chegar a lugares absurdos. Então, hoje eu ouvi uma pessoa dizendo que o neto bebeu Coca-Cola desde a chuquinha, meses de vida. Então, tem um aspecto assim, as pessoas comem qualquer coisa e acham que está tudo bem. E comem coisas que agridem profundamente o corpo delas, bebem, e aí a gente pode ampliar a percepção de alimentação, né? Eu me alimento do que eu como, do que eu bebo, do que eu escuto, do que eu vejo. Então, quantos alimentos a gente está... Você vê uma televisão ligada com umas coisas que são absurdas na frente de uma criança ou dentro de um lar e as pessoas acham que está tudo bem. Tudo bem, é normal. Isso é normótico. E quando eu uso ali a questão da terapêutica, eu vejo, eu
pincelei um grupo de coisas grandes, mas aqui essa lista poderia ser infinita. Quantas formas de tratamento que a gente tem que, né, não sou nem favor nem contra nada, mas, por exemplo, quantas coisas você poderia tratar por métodos mais respeitosos e as pessoas vão para métodos alopáticos e cirúrgicos altamente agressivos e com efeitos colaterais absurdos para o corpo da pessoa. Então, tem pessoas que realmente têm um consumo absurdo de práticas terapêuticas que, a médio e longo prazo, o efeito colateral é muito maior do que o benefício. Veja, não estou aqui dizendo que pode ou que não pode. Tudo tem o seu lugar. Então, por exemplo, uma quimioterapia, ela é super forte, ela provoca efeitos colaterais absurdos, mas há momentos que ela vai ser necessária. Tudo bem? Agora, eu tô com enxaqueca todo dia eu tomo analgésico. E eu nunca pergunto o que está acontecendo comigo. O que está acontecendo? Será que isso vem do meu fígado? Não estou me alimentando direito? Será que é muita tensão? Eu não me pergunto isso. Eu fico roboticamente tomando remédio todos os dias e achando que isso está ok. Até que depois eu vou tendo problemas no estômago e continua. E mesmo pessoas chegando em terapêuticas, às vezes super, né, faz uma coisa para consertar aqui, faz isso para consertar lá, e a pessoa acha que está tudo bem. Então, é isso que a gente vai entender por normose. Muito bem. Dentro disso, o que vai acontecer com o tempo? Quanto tempo, Arlete? Eu não sei. Cada indivíduo tem um limite para isso. Mas quando o indivíduo vai repetindo e vai continuando nesse processo de profunda desconexão, de fragmentação do seu interior, e ele vai aderindo a essa coisa que vem de fora, em algum momento ele vai sentir medo. Então, fica aqui até uma reflexão para vocês começarem a se perceber, e quem é terapeuta, a olhar o outro. Se tem medo, tem já uma experiência normótica. Claro que a gente tem que olhar, cada caso é um caso, tem uma intensidade, tem um nível, mas uma das características é isso: há medos, há apegos. Se eu estou experimentando apego em algum momento, em algum contexto, ali de alguma forma, em algum nível, eu já estou normótico. Há estresse. E há esta relação da dualidade. Eu vou viver muito frequentemente no conflito, isto ou aquilo. Ou eu fico com meu marido ou eu fico com meu filho. Ou eu trabalho ou eu vivo a minha vida familiar. Em transpessoal, a gente tem um paradigma muito bonito que vem de encontro a isto. Eu aprendi isso com a professora Vera na primeira aula que eu tive com ela, na minha primeira formação em transpessoal. Eu me lembro da imagem dela dizendo até hoje, assim, a gente estava num hotel e ela dizia assim: em psicologia transpessoal se rompe o limite da dualidade para se adentrar à unidade. Então não se trata de ser isto ou aquilo, se trata de ser isto e isto e isto. Então o meu ser, ele é biológico ou psicológico ou espiritual. Ele é biológico, é psicológico, é social, é espiritual, é cósmico. Então você rompe com essa separatividade que eu falei um pouco antes, e que é uma marca do comportamento normótico, a pessoa viver isto.
né? Ela fica sempre dividida entre duas coisas. E isso sim, tudo isto aqui é fonte de muito sofrimento. O medo, ele traz um peso gigantesco e ativa um estresse enorme para a vida de uma pessoa, né? Pode chegar a uma síndrome do pânico. O apego, a mesma coisa. Ele ativa o medo, porque vai fomentar, né, a possível falta, a possível carência, vamos assim dizer. E a dualidade, idem, porque eu sempre tenho que ficar num cabo de guerra, né? Fica algo sempre me puxando. E aí é óbvio que qualquer uma dessas três experiências de cima, ela provoca estresse. Muito bem. E aí eu vou concluindo a minha fala para depois a gente abrir para conversar um pouquinho. Eu coloquei essas imagens só para a gente pensar um pouco, né? O que essa história desse vírus trouxe para a gente? Então, realmente, a primeira coisa que se tem, né? Então, assim, a gente espera que se chegue a uma medicação, a uma vacina que vá nos ajudar, mas neste momento, a forma de lidar com isto, eles estão chamando de isolamento social. Então, literalmente, essa questão do Covid-19 nos empurrou, né? Nos tirou do coletivo e nos empurrou para a vida privada. E para algumas pessoas, né, houve uma dissolução de todo um cotidiano, de toda uma rotina, e talvez alguns encontrou algo muito prazeroso, naturalmente. Eu ouvi uma entrevista recentemente, eu não sou muito boa para nomes, gente, mas é um fotógrafo super famoso, talvez eu lembre o nome dele daqui a pouco, e ele é um senhor hoje de mais de 70 anos de idade. Eu vi uma entrevista com ele faz uns 20 dias, e ele é famoso por ter fotografado grandes catástrofes. Se alguém lembrar o nome, depois me ajuda a lembrar. E na reportagem me chamou muita atenção a pergunta, duas perguntas que a jornalista fez para ele e ela insistiu. Ela perguntou para ele assim: você que viaja muito e agora está tendo que ficar em casa, como é que está sendo isso para você? E ele abriu um largo sorriso e disse assim: olha, está sendo maravilhoso, porque eu estou podendo estar com quem e o que eu amo. Então eu estou na minha casa, que eu amo, e eu estou com a minha esposa, que eu amo. E isso está me fazendo muito bem. E aí ela insistiu, né? Ela deveria estar bem normótica. E aí, não sei se ela entendeu o que ele disse. E aí ela disse assim: mas você não tem vontade de sair e fotografar o coronavírus? Aí ele disse assim: não, eu não estou com esta necessidade. O meu tempo para isto já passou. Então ele está vivendo isso. Veja, ele sai, ele reorganiza. Então isso que parece dissolução aqui, né? Para ele se reorganiza numa unidade. Mas isto não tem sido para todos assim. Para algumas pessoas, voltar-se para este privado, ficar neste lar, seja por falta de recurso material, seja por conta do encontro com aspectos essenciais e fundamentais da própria vida, como a própria casa, o próprio filho, o próprio marido, tem sido extremamente doloroso, desgastante. Então,
Que convite é esse que esse processo nos faz? É essa pergunta que eu vou deixar para a gente estar conversando um pouco, né? E o que eu posso dizer para vocês é que a experiência transpessoal no meio disso tudo, seja em tempo de Covid ou fora dele, é a gente viver a vida ordinária de forma extraordinária. Então, eu diria que a gente está com esse desafio neste momento, muitos de nós precisando lavar, passar, cozinhar, cuidar de filho. Vocês me viram aqui com o neto, né? Muda a rotina? Muda a rotina. Muda a rotina e às vezes me leva para algo extremamente ordinário. Essa semana, no meu tempo livre, eu e meu marido estamos com uma missão. A gente vai pintar 3 bancos, né? Então, os bancos estavam no quintal e foram deteriorados pelo tempo. Aí eu pedi para uma pessoa vir, ele lixou para a gente, porque precisava de uma máquina. Mas é isso que a gente vai fazer sábado à tarde, domingo de manhã. Então é isso. Como é que é viver esse ordinário de forma extraordinária? E eu diria que mais além. Se tem uma última coisa que eu deixaria para vocês antes da gente abrir para o coletivo, é justamente depois que a gente sair desse momento, depois que a gente retornar à rotina, um grande desafio, eu diria que nós vamos ter pela frente, especialmente aqueles que conseguiram resgatar algo do essencial neste período, é manter essa conexão, é sustentar esta conexão e de verdade se permitir. Se você conseguiu superar algo de normose nesse período, é não permitir que ela volte para dentro de você. Permitir que você resgate a sua humanidade. Então, eu realmente não sei, gente, eu não tenho as respostas para tudo. Se alguém me perguntar, Lete, para que esse negócio? Acho que a gente pode falar 1000 coisas, mas o que está ficando para mim até esse momento é justamente essa reflexão de resgatar aquilo que é essencial na nossa vida, no nosso viver. E que a gente possa de verdade, após esse período, resgatar a nossa humanidade de uma maneira mais plena, né? Então eu vou encerrando a minha fala por aqui. Gostaria de ouvir um pouquinho vocês, para a gente poder trocar um pouquinho. Não sei se faz sentido isso que eu trouxe para vocês. Quem for falar é só liberar o próprio microfone. Não sei se a gente vai conseguir liberar a câmera de todo mundo. Não sei se vai dar. Se a gente sentir que fica ruim, a gente bloqueia as câmeras novamente. E vai liberando o microfone quem for falar. Arlete? Arlete? Oi, quem que chamou? Amanda? Oi, Amanda querida. Oi. O fotógrafo que você se referiu, por acaso seria o Sebastião Salgado? Ele mesmo. Ele mesmo. Imagina. Maravilhoso. Que figura, que pessoa. Que pessoa. Foi ele mesmo. Sebastião Salgado. Ele mesmo. Gratidão por lembrar. Oi? Arlete, a Cátia Débora de Goiânia. Oi, Kátia. Tudo bem? Tudo jóia. Então, esse vírus que chegou para nós veio para nos convidar para dentro, né? Com certeza. Todo mundo para dentro das suas casas. E eu percebo, assim, na clínica que eu voltei a atender, tem 2 semanas, certo. que as pessoas voltaram para dentro, mas elas não voltaram para dentro delas. Elas estão cheias de buscas fora dela, que seria os apps, noticiários, sabe? A internet. Isso. E quando a gente pede para voltar um pouco para dentro,
E você percebe a dificuldade que as pessoas estão tendo. Eu gostaria de saber, assim, eu sei que isso é uma normose. Isso, Não é? Kátia. Você acabou de Normose. trazer um exemplo prático dessa normose. E que aí, quando a pessoa vem, ela está perdida, ela não sabe fazer diferente. Isso. Então, aí o nosso papel, enquanto dentro da transpessoal, é fazer esse paralelo que ela está vendo, o dentro e o fora. Isso. Né? Perfeito. Tá mostrando Perfeito. para ela e fazendo gradativamente, muito devagar, porque é muito sofrido entrar dentro de nós. Isso. Né? A gente que já está Isso. nesse processo, que entra no processo terapêutico, a gente sabe o tanto que é dolorido, né? Isso, Mas Kátia. isso está acordando as pessoas porque elas estão agora dentro de casa, fora delas, mas com muitas complicações no casamento, com os filhos, entendeu? E aí parece que a terapia agora está andando mais rápido. Eu estou percebendo assim, que a terapia agora começou realmente a mexer com algumas pessoas que não queriam que mexesse, né? Porque aí você vai Perfeito. mostrando que já existia aquele problema, né? Perfeito, Agora é ela querida. voltar para dentro dela e aceitar as dificuldades dela e não ficar projetando no outro, né? Isso. Porque o espaço de projeção Agora, reduz. A pessoa uhum. fica Então, literalmente encurralada. então, aí quando você iniciou esse maravilhoso debate que eu amei, Que eu te bom. amo mesmo, né? Eu percebi que você entrou com um relaxamento que foi ótimo para mim. Eu fiz, mas quando lá na minha clínica, algumas pessoas têm muita dificuldade de fazer, e parece que elas têm medo até de fechar os olhos. Sim. Eu posso fazer com o olho aberto? Pode, pode. E aí, o que você pode fazer se ela tem dificuldade? Você pede para ela focar, por exemplo, no caso agora, quando você está no presencial, na minha sala eu tenho um quadro, por exemplo, atrás de mim. Às vezes eu até saio da cadeira e eu peço para ela olhar para aquela imagem. Então eu coloquei uma imagem simbólica, é uma isso é porque cada um vai no seu referencial, né? Então eu tenho um quadro na minha sala atrás da minha cadeira que foi um Certo. presente de uma paciente, que é uma letra em japonês em dourado que significa luz. Mas é aquela letra japonesa, é um símbolo, né? É um desenho, vamos assim dizer. Que quem não sabe o que é, não sabe o que está ali. Sim. Então eu peço para a pessoa focar, né? Quando a gente está no online, o que você pode fazer é que às vezes não dá para projetar, mas mesmo no Skype dá para você projetar uma tela. No Zoom é super tranquilo, eu fiz isso hoje para vocês. Você pode deixar uma imagem reservada e aí você projeta aí uma imagem, sempre uma imagem mais neutra, mais positiva, né? E pede para ela olhar para aquilo. E aí você vai conduzindo a partir disso. Pode ser um caminho e ela de olho aberto. Uhum. Pode sim. Ah. Também as mandalas também, nesse momento é muito importante, né? Muito importante. Trabalhar com mandalas, né? Isso. E aí, como tem todo o simbolismo, Também né? estou trabalhando. Fica mais fácil você pensar conteúdos, porque a pessoa traz sem saber que está trazendo. Outro material que eu estou usando e está sendo muito bom é a argila. Ok. Argila. Ok. Uhum. Ok. Vou deixar espaço para outras pessoas, porque eu estou muito gratificante de estar ouvindo você e aprendendo mais e mais, né? Gratidão, querida. Mas olha, Obrigada. só Gratidão confirmando também. a sua percepção, viu? Eu dou supervisão para um grupo de terapeutas e ali no final de março, início de abril, uma das questões que os terapeutas trouxeram foi exatamente isso, Arlete. Eu tinha pacientes que parece que já estavam andando e parece que agora deu um passo atrás. E o que a gente refletiu foi exatamente isso. É um passo atrás mesmo, ou com essa questão do isolamento, a pessoa ela não tem como escapar e ela está precisando estar em contato com, Justamente. com aquilo que é fundamental na vida dela
E aí as coisas explodem, né? É isso mesmo. Mais alguém? Isso mesmo. Uhum. Arlete, eu Oi, aqui Irene. eu quero só avisar, estamos com uma turma de 30 pessoas, né, te Sim. assistindo, está muito bom. Tem a Kátia, ela é egressa, né, da turma 2, Psicologia Transpessoal. Temos várias pessoas na PPT4 e de outras turmas, então, que bom, isso é muito bom. A minha questão, Arlete, é essa. Que diferença a gente pode... Isto é, existe uma diferença muito grande, mas o que é que acontece com as pessoas agora, nesse momento da pandemia, em que, mesmo com todos os problemas, com todas as dificuldades, algumas pessoas, ao menos no Brasil, não posso dizer que a maioria, porque a maioria está em condição de vulnerabilidade, com dificuldades, etc. Mas para as pessoas que têm condições mínimas, como nós, de estarmos em casa, de nos encontrarmos com os nossos filhos, de poder cozinhar, de poder estar próximo, de reativar aquelas relações que no nosso corre-corre normótico a gente não consegue dar conta disso. E diante de uma calamidade grande como a guerra, e às vezes eu falo para as pessoas quando elas estão, eu digo, gente, olha, a guerra ela vem e ela vem uma bomba, você tem que fugir. Eu não posso fechar o comércio, eu não posso não sei o quê. Mas uma guerra não tem nem tempo de pensar. Eu vou fechar, não vou fechar, eu vou para o shopping, eu não vou para o shopping, eu vou comprar, não vou comprar, eu vou para o cabeleireiro. Essas, sabe, coisas assim que eu acho, na minha perspectiva, um absurdo. Então, o que está acontecendo, né? Que as pessoas, esse processo de normose, normótico, no momento da pandemia e no momento de uma guerra. Como é que... Eu não sei se eu fui clara, né? Eu entendi, eu entendi. E talvez aí, Irene, você traz uma questão, eu vou usar uma fala agora, ela não vem da psicologia, mas eu vou refletir dentro de um contexto psicológico. Tem uma fala de Jesus que diz assim: se o caminhar não for pelo amor, será pela dor. Se eu for refletir sobre o processo da humanidade por uma perspectiva para além da psicologia, eu diria que nós estamos tendo a oportunidade de fazer pelo amor. Então, é uma oportunidade que eu não sei se nós estamos aproveitando, né? Que é justamente isso, é você Ligar o microfone. Deixa só eu ver aqui. Arlete, seu microfone está mutado. Você tem que desmutar o seu. Pronto. Nós estamos tendo a oportunidade de fazer pelo amor. O que é o amor, né? A receita é muito simples nesse momento. É romper com a normose. Só que, por que nem todos conseguem, Irene? E aí a gente precisa de muito amor para poder respeitar esta pessoa.
o processo egóico, ele é corporal. Então, quando a gente entende a formação do ego a partir da psicanálise, a formação do ego na nossa psique, ele não é a partir do fluxo da nossa essência. Ele é a partir das sensações corporais e aquilo que a criança recebe do meio. Por isso é que eu acredito que se eu falar 1000 vezes para uma classe, talvez 1000 vezes eu vá repetir o que eu vou dizer agora. Por isso é que é belo, é incrível quando uma criança tem a oportunidade de vir em um ambiente onde não é negada a ela a expressão do ser dela e é colocado, sim, regras, normas, que precisa, mas também ela é convidada a nutrir o ser essencial dela. Quando há essa desconexão, e ela vai sendo gradativa ao longo do tempo, quando esse indivíduo se torna adulto, essa estrutura egóica fica muito rígida e ela tem uma conexão daqui para fora. Ela não tem uma conexão daqui para o profundo, que na transpessoal a gente chama de um fluxo de energia psíquica entre ego e self. Então, esta consciência, ela fica com uma percepção muito restrita pela lente desse ego que é normótico. E ela não consegue nem pensar em outra possibilidade. E esse medo fica muito grande. E ela vai se defender como pode, justificando o aspecto econômico, negando o perigo, enfim, N coisas vai acontecer aí para poder sustentar aquele status quo que é aquela pseudo-normalidade que é o que a pessoa conhece e onde ela se sente confortável. Então, possibilidade de mudança é muito ameaçador. E assim, a gente já sabe que elas serão inevitáveis, seja pelo amor ou pela dor. Não sei se eu te respondi. Muito bem, obrigada, viu? Porque eu sempre me questiono, porque em época de guerra as pessoas fogem, as escolas fecham, não se sabe quando retornam. Eu perdi a questão da guerra, só para fazer um paralelo com a guerra. O que muda entre essa realidade que a gente está vivendo para a guerra? Dentro dessa o ego, ele é corpóreo, ele é material. Então, ele reconhece e valida algo que é material, que ele possa pegar, ele possa... E a guerra faz isso, ela traz algo concreto. O vírus, ele é concreto também. Porém, ele é invisível aos olhos. Então, a pessoa, para ela, é como se não existisse. Porque ela não pode ver, ela não pode pegar. A guerra, você vê a casa destruída, você vê a explosão acontecendo, você escuta o barulho, você vê o machucado, né? E o vírus, você não vê fisicamente. Então é difícil para a pessoa, ela não tem elaboração suficiente para subjetivar uma experiência, né? Então ela não reconhece, ela não percebe. É como se fosse uma realidade que ela não alcança, é um limite, tá?
Então, na guerra, ela consegue porque é concreto. Realmente, o hospital não está mais lá, a escola não está mais lá. O professor, ele viu ele todo mutilado. É por isso. A diferença é essa, né? Então, se aceita melhor a guerra, porque é uma comunicação que tem reciprocidade, né? Mais alguém quer perguntar, comentar? Bora, gente, aproveitar essa pérola preciosa que nós temos hoje aqui. Dúvidas, sugestões também são bem-vindas. Isso mesmo. Eu vou colocar aqui o meu e-mail, porque se depois tiver alguma dúvida que vier, pode me procurar, viu? Às vezes amanhã, nossa, eu poderia ter perguntado para a Arlete e não perguntei. Não que não possa falar agora, mas se precisar, pode escrever depois. Enquanto isso, quero dar um alô para a Leda, que ela está aí acompanhando quietinha. Gratidão. Mais alguém? Alguém quer citar algum exemplo que essa conversa suscita e que traz uma metáfora que dá para exemplificar? Fiquem à vontade. Oi, Arlete, quero falar um pouquinho. Vamos lá. Dando continuidade até no pensamento da Irene, né, e o que você acabou de explicitar, é interessante porque nós só acreditamos que o vírus existe e que há o perigo quando a morte bate na nossa casa, Sim. na porta ao lado, quando ela está muito próxima de nós. Então, nós vamos acompanhando os jornais, né, pela televisão, e vamos vendo aquela carreata de caixões, mas Sim. parece que ali não existe realidade, só está para aquelas pessoas. Está muito distante. Isso. É muito distante. E só dá para o ego falar assim, uau, né? Está aqui. Bate aqui. Bate quando bate muito próximo, né? Muito próximo, aí ele se choca. É isso Mas mesmo. também, logo em seguida, o que eu tenho percebido é que, pelo menos as conversas que eu tenho participado, né? É que chega assim no final do dia, por exemplo, agora, 8h30, né? Já está todo mundo esperando. Quantos morreram? Exatamente. Esse é um comportamento normótico. E sem a menor sensibilidade. É banal. É super banal. Banal. É super banal. Aí você fala, só 300? Mas o Brasil é grande. Como é que vai morrer só 300? Isso. Então, existe... Essa insensibilidade é o traço normótico. Exatamente. E existe assim, o ser humano tem uma habilidade, o ego, né, de se adaptar rapidamente. E aquilo já cai no platô da normose, né? E nós ficamos esperando assim, amanhã quantos vão morrer, né? E até um dos jornais, né, o âncora falou, nós já não ligamos mais que morreu 1.000, 2.000, já chegamos no 11.000 mortes, já passamos hoje, né? E parece que agora a vida continua, e nós vamos continuar assim. E é isso esperando. Que talvez, pelo menos nós que estamos aqui refletindo, temos a oportunidade de observar que isso está acontecendo conosco, não é? E escrever uma nova história na nossa própria vida, não é? E aqueles que estão atendendo e que estão compartilhando, pode
partilhar, mas cada um vai precisar fazer o próprio processo de despertar, né, de acordar. Arlete, me chamou muita atenção a questão que a Irene colocou, porque é impressionante como é viável, muito viável, para a grande massa, para a grande maioria das pessoas, a subjetivação a percepção da guerra enquanto inevitável, né? Então, Sim. a pessoa suporta 8, 10 anos de guerra, obviamente com grande dificuldade, profundas transformações extremamente necessárias, mais 3, 4, 5 meses, 1 ano de pandemia, oferece uma resistência tão absurda como se aquilo fosse intolerável. Sim. Vem um pânico, uma insegurança, um desespero, que é justamente o grito desse imponderável, porque ele é pequeno demais, eu não estou vendo, então o meu ego entra em desespero, porque ele não tem controle sobre isso, como se a bomba explodindo no vizinho do lado eu tivesse controle. Também não tenho controle, mas é tão concreto que o ego sai de jogo e eu fico relativamente tranquilo ao ponto de tocar a vida para frente. Não posso tocar a vida para frente se essa pandemia durar 1 ano, vem um desespero, parece que eu estou perdendo, eu estou num risco gigantesco. Então é impressionante esse lado da subjetivação, né? Me chamou muita atenção essa reflexão proposta pela Irene, e que você desenvolveu tão bem. Gratidão, Cláudia, é exatamente isso. E talvez, se nós formos pensar em termos de desenvolvimento do ser humano, né, enquanto humanidade, eu diria que se tem um lugar que a gente está batendo, nós avançamos muito tecnologicamente, né? Então, dentro daquilo que é palpável, a gente tem coisas incríveis, né? Avião, carro, você tem recursos tecnológicos hoje bárbaros, olha o que a gente está fazendo aqui agora, e eu acho que isso tudo é muito legal, é muito interessante. Agora, aonde que o ser humano ainda está no limite? É justamente no desenvolvimento do ser, né? Do ser que ama, do ser que tem compaixão, do ser que acolhe, do ser que tem empatia. Então, é aí onde nós estamos batendo. E, com certeza, não quero aqui fazer apologia a absolutamente nada, mas se tem um aspecto que essa pandemia está mexendo, é com isso. Quando vocês colocam agora aqui, como é que está a nossa solidariedade? Como é que está a nossa empatia? Como é que está a nossa compaixão? Ele perguntou se entreguei, até inclusive imprimi, lembra que você pediu? Falou, lembra? Um convite bem forte a esse ser humano acordar, né? Alex, interromper. Daiane, desliga seu microfone. Daiane, desliga seu microfone. Vou desligar, só um minutinho. Tá bom. Obrigada. É Diane, Cláudio. Desculpa. Ah, mas eu te adoro mesmo assim. Diane, como é que tá para você a nossa conversa aqui, querida? Muito boa, muito boa. Melhorou o microfone? Tá ouvindo? Tá ótimo. Ah, que bom, que bom. Olha, eu estou exatamente gratificada, porque a gente sente um pouquinho de tudo isso, professora. Tudo. E, né, família, né, esse reencontro, é uma nova família. Porque não tinha esse dia a dia. Eu acho que a maioria das famílias aí não tinha esse dia a dia. Então, são os filhos, é uma rotina de trabalho já, home office, né? Já tem um certo grau de dificuldade, já tem aquela coisa de impactar, né? A situação da casa com o trabalho. Então, assim, é muito bom. Dá o medo, tem o medo, tem um pouquinho da conformação, não 100%, mas é uma conformação.
E esse sentimento de não ter feito nada. Que isso, por exemplo, da minha parte eu não tive condição de fazer o que eu posso fazer, é uma palavra, né, uma palavra melhor, uma amorosidade, uma compaixão, mas aquela coisa de ir a campo, eu não tive condições de ir. Talvez ainda vá, mas por hora ainda não tive. Mas é muito bom, eu estou gratificada com esta grande aula sua, professora. Muito boa, excelente. Gratidão, Diane. Mas olha, só uma reflexão, né? Até resgatando um pouquinho a nossa meditação do início da nossa reunião. Eu vejo que no meu processo de formação, eu venho da psicologia, mas eu integro a dimensão da espiritualidade há muito tempo, Diane. E tem um autor que eu já li muito, desencarnou acho que há uns 2 anos atrás, que é o Trigueirinho. O Trigueirinho. Ele coloca uma coisa que eu nunca mais esqueci, que talvez venha de encontro ao que você está dizendo. Ele coloca que ele tem algumas falas assim que eu me lembro. Primeiro que ele coloca que enquanto haver um humano sofrendo, o trabalho da humanidade não terminou. Ele coloca que não há função para iluminados presos dentro de um único quarto. Mas ele também coloca que o que de melhor podemos fazer, muitas vezes, é a nossa vibração. Então, como estamos todos conectados, mesmo que eu não esteja diante de uma pessoa, seja ministrando um remédio, acolhendo uma fala, mas se eu estiver em harmonia e vibrando nesses níveis superiores de consciência, isto chega para o outro, né? E isto é também uma forma de cuidar. Então, para o Trigueirinho, a forma essencial de cuidar é o que você vibra. E essas vibrações estão sendo umas constantes para mim. Que bom. Tivemos recentemente uma boa aula aí na Unipaz, claro. Eu sou da turma 8 da yoga. Ok. E excelente. E veio aquela velha máxima de sempre, que é o uso da vela, com aquela oração à Nossa Senhora. E assim, ela traz uma tranquilidade, é como se todo o meu corpo estivesse ali movimentando naquele momento de grande luz, né, e grande força, né, que é uma força que o próprio universo traz para a gente num momento tão difícil como esse. Sim. É isso mesmo, né? É o que eu estou fazendo. É o que eu estou fazendo. Que bom. É o que eu estou fazendo. Obrigada, que bom, professora. Querida. Que bom. Gratidão. Obrigada. Gratidão a você. Gente, nós estamos já cumprindo o nosso horário, às 21 horas, como nós começamos bem no horário certinho, porque eu sei que tem muita gente que está em casa, que tem filhos, quer pôr filho para dormir, então tem seus compromissos familiares, né? Então eu quero agradecer a presença de cada um, de cada uma, mais uma vez agradecer em nome da Hélida, da Leda, da Unipaz Goiás, a Arlete, né, por ter trazido, né, a sua contribuição tão rica, tão profunda esta noite. Agradecer a presença da nossa querida Sônia, aqui também conosco, de todos vocês que participaram. E lembrem de que na próxima quarta-feira, dia 20, nós teremos outra live muito interessante. Precisa-se de ser humano. Então, na próxima quarta. Nossa, é uma continuidade do que eu acabei de falar. Com Robson Santana. Então, não só
está aberto para os aprendizes, mas comuniquem para parentes, amigos, pessoas próximas, encaminhem, né, o site da Unipaz, peçam para essas pessoas, né, entrarem em contato com a Unipaz para saber a programação. Então, todo mês de maio tem um pacote de falas maravilhosas como esta da Arlete, e para quem não é da Unipaz é apenas R$ 50, gente, é um preço simbólico. Então, convidem as pessoas a virem, a participar. Quem sabe quanto bem irá fazer uma fala dessa, um encontro desse, né, numa quarta-feira, numa sexta-noite, né? Então, estou falando aqui só das quartas, mas nós vamos ter outros encontros, a programação está disponível no site, dia 22, Comunicação Não Violenta, com Silvio. É uma sexta-feira, então nós temos encontros nas quartas e nas sextas. Então, aproveite, são R$ 50 o pacote inteiro. Então, na semana temos 2 eventos, 2 lives, tudo por R$ 50 para quem não é aprendiz da Unipaz. Os aprendizes praticamente gratuito, faz parte do pacote para quem é aprendiz. Mas quem não é uma contribuição que pode, né, estar favorecendo aí para... nós temos uma infraestrutura, né, e essa infraestrutura exige também um retorno financeiro. Então, é uma contribuição mais simbólica por cada conferência desse nível, tá bom, gente? Então, é uma gratidão a cada um de vocês que estiveram aqui até agora. Queria perguntar se a Leda tem alguma coisa para comunicar aqui, para a turma, para nós, para a Arlete. Acho que eu vou liberar o microfone dela. Ela está falando? Aê? Ah, liberou. Olha, foi muito importante a tua fala, Arlete. Eu assisti daqui tudo caladinha no meu canto, na compenetração, né, da delícia que é esses aprendizados. E eu agradeço a todas as pessoas que estão aí participando, né? Porque a riqueza, o resultado, o efeito, o prazer é ver que uma fala dessa está servindo a famílias, que não serve só a nós que estamos aqui assistindo nesse momento, mas há uma multiplicação do bem, da ideia saudável, de uma prática possível. E eu só acrescento assim, eu tenho exercitado muito nessa pandemia o exercício do olhar. E eu saio para as ruas, eu fico olhando o ser humano. O meu vídeo pifou, mas eu vou continuar falando. Tá falando, né? Tá ouvindo? Sim. Eu fico observando a que ponto nós chegamos do ser humano ter medo do outro ser humano. E eu pergunto, que humanos somos nós? Que país, que mundo, que cidade, que comunidade eu estou vivendo, né? Então, eu fico assim, às vezes, parada, observando as reações, mas eu acho que é um convite, é um exercício para um novo olhar. É assim que eu vejo esse momento. Porque se nós conseguirmos evoluir no olhar, nós teremos dado um grande avanço para a humanização, que é o que falta. Sim. Olha o nosso desejo, a nossa vontade de oferecer e de ganhar um abraço. Eu já ouvi pessoas dizer, quando isso passar, eu quero abraçar assim, sem largar a outra pessoa. Eu acredito e eu convido para o exercício do olhar. Muito obrigada, Arlete, pelo tempo que você aqui compartilhou conosco.
a nossa equipe que está aí no suporte técnico, né? A Irene, a Sônia, a Thaís, o Cláudio e todo mundo que está aqui participando, tá bom? O nosso beijo, gratidão e com certeza breve nós haveremos de nos abraçar muito fortemente. Beijo. Obrigada, Leda. Beijo, Leda, obrigada a todos, uma boa noite. E Arlete, você quer concluir com um fechamento, alguma prática? Fique à vontade, senão a gente se despede aqui. Eu vejo assim, eu quero agradecer em primeiro lugar essa oportunidade, a participação de vocês e assim, só deixar uma reflexão mesmo. Nós vamos poder fazer até onde podemos, né? E uma coisa que eu tenho observado, acompanhado algumas pessoas, eu gosto muito de trabalhar nos processos terapêuticos que eu acompanho as pessoas, a questão da humildade. E eu vejo que é um momento que está nos pedindo trabalhar bastante essa perspectiva da humildade. O que eu chamo de humildade? É eu ficar com o que é. Então, se eu posso, então eu faço. E se eu não posso, eu vou amorosamente lidar com este limite que eu não posso, não é? Então, eu diria que isso é um passo importante para a gente sair dessa perspectiva normótica. Eu tenho visto até, participei de uma outra reunião, né, um outro encontro, e houve uma partilha que me tocou muito, que foi uma pessoa que disse que ela estava sofrendo muito e que um aprendizado que ela estava tendo era de lidar com o limite dela, com a impotência dela, porque ela se viu primeiro numa cobrança de ter que fazer algo e depois algumas questões ela viu que ela não dava conta de fazer tudo, ela começou a sofrer por uma impotência. E a terceira etapa foi essa perspectiva da humildade, né, de aceitar o que é. Então, talvez este seja um convite que eu faço para vocês, né, para cada um olhar para o que está acontecendo dentro de si mesmo e ver o que você pode e o que você não pode. E aquilo que a gente não pode é um exercício a gente se abrir para descobrir o que a gente vai descobrir. Esse é que é o ponto, não é? E é claro que é muito bom quando a gente consegue, né, contribuir para o outro, mas às vezes eu não dou conta, às vezes o outro não está disponível. Então eu acho que é um momento de muita abertura para a gente. Acho que a fala da Leda vem muito de encontro a isso. O que é o olhar, né? Então, que veja quem tem olhos para ver, que ouça quem tem ouvidos para ouvir. Então, eu entendo este olhar como essa abertura, como essa expansão de consciência mesmo, e cada um vai descobrir até onde vai chegar, né? E é um exercício de humildade da nossa parte, nos respeitar e respeitar o outro. Arlete, mas e quando que a ação desse outro me atinge? Que é justamente o que acontece numa guerra, não é? Então alguém decide que vai combater alguém. E aí atrás desse tem um exército, atrás desse tem um exército, e atrás de cada um que está no exército tem uma família. A questão desse vírus é muito semelhante nesse sentido, né? Então é impossível, aí nos traz realmente algo que diz, olha, nós estamos conectados. É uma ilusão que nós estamos separados, né? Então acho que esse vírus, ele traz muito isso. Se para ele não se propagar é o isolamento, ele vem nos lembrar que nós estamos conectados sim, né? Então, gratidão por ter estado com vocês.
Se alguém tiver alguma dúvida, pode me encaminhar. E se a Irene me permitir, Irene, eu só queria comentar, né, se tiver terapeutas no grupo, eu estou com um curso que tem ajudado muitos terapeutas nesse momento, que é a questão da psicoterapia breve. A gente tem trabalhado de uma forma muito interessante, que tem ajudado esses terapeutas, porque o que vai acontecer agora? A gente tem que olhar a realidade. A vida financeira de muita gente vai mudar e talvez aqueles que estavam em processos longos vai abreviar e vai ser muito bem-vindo se a gente poder oferecer, mesmo que sejam processos mais breves, porque um grande problema que a gente vai enfrentar, inclusive depois disso, gente, é que muitos, depois disso, terão que voltar à vida sem o marido, sem a esposa, sem o filho, sem a sogra, sem o colega de trabalho, sem o chefe e assim sucessivamente, né? Então a gente tem aí uma caminhada que eu desejo que seja positiva para nós, mas que vai trazer desafios, né? E a gente precisa integrar esta perspectiva da esperança, da confiança com a realidade, né? Com o dia a dia. E eu desejo a vocês uma feliz caminhada e gostei muito da proposta da Unipaz. Eu fico já com vontade de participar de todos os encontros. E eu vou estar divulgando, sim, para o pessoal que eu tenho grupos e tudo mais, que eu acho que é super válido, muito bacana. Muito parabéns, Leda, parabéns, Irene, parabéns a toda a equipe. Obrigada, Arlete. Uma boa noite a todos. E sexta-feira estamos aguardando vocês, viu? Um beijo grande no coração de todo mundo. Uma Beijo boa noite para todo mundo. Obrigada.